produção antecipada de provas na arbitragem, assim como a produção antecipada de provas no processo judicial estatal, deve ser analisada da perspectiva das medidas de urgência e do direito autônomo à produção da prova sem o requisito da urgência. Tradicionalmente, a produção antecipada de provas sempre foi vista como uma medida cautelar, voltada a evitar o risco de perecimento da prova. Dessa perspectiva, podemos pensar num processo que virá a ser solucionado na arbitragem, na necessidade de realizar uma perícia de forma urgente, sob pena de serem alterados os fatos a serem constatados pela perícia. Nessas situações e em todas as outras que envolvam medidas de urgência, a lei de arbitragem prevê expressamente a possibilidade de a parte recorrer ao Poder Judiciário postulando a medida de urgência sem prejuízo de submeter o litígio posteriormente à arbitragem. O que o juiz fará é simplesmente decidir e determinar a realização da medida urgente, no caso, a produção antecipada de provas, e depois remeterá as partes para a solução do litígio perante o tribunal arbitral. Quem irá valorar essa prova é o árbitro, o tribunal arbitral, e não o juiz que terá comandado a sua realização. Nessas situações de produção antecipada com urgência, convém observar apenas o que dispõe a cláusula arbitral, porque muitas vezes ela pode remeter a algum regulamento de arbitragem que contemple a figura do chamado árbitro de emergência, que é justamente previsto por algumas instituições para resolver questões urgentes antes da constituição do tribunal arbitral. E nos casos em que não houver urgência? Bom, recentemente, doutrina e depois a própria lei passaram a admitir a produção antecipada de provas sem o requisito da urgência. Está lá no artigo 381 do Código de Processo Civil que a parte pode requerer a produção antecipada de provas também para conhecer dados, fatos relativos à sua pretensão, com vista a decidir se celebra um acordo, se propõe a demanda ou se não faz nada disso. Nessas situações, havendo convenção de arbitragem, eu entendo que a definição da competência do Poder Judiciário para conduzir a produção antecipada de provas dependerá dos efeitos que essas medidas produzirão sobre a esfera do adversário, de terceiros, e, portanto, sobre a necessidade de tomada de decisões a esse respeito. Eu explico. Se a parte pretender, sem urgência, simplesmente ouvir uma testemunha sua em juízo, realizar uma vistoria num perito a ser designado pelo juiz, mas num imóvel que é seu, isso não envolve a esfera jurídica do adversário. Portanto, o Poder Judiciário poderá determinar a realização dessas provas sem violar a Convenção de Arbitragem. Todavia, caso a produção antecipada de provas envolva algum tipo de invasão, como, por exemplo, no caso de exibição de documento ou coisa que esteja com o adversário, o Poder Judiciário não estará autorizado a determinar, a analisar a pertinência da produção dessa prova e determinar a sua realização se a parte contrária não concordar com o recurso ao Poder Judiciário, ou seja, se a parte contrária invocar a existência da Convenção de Arbitragem. Então, o cenário se coloca da seguinte maneira: em caso de urgência, o Poder Judiciário sempre poderá ser solicitado a realizar a produção antecipada de provas, ressalvada a figura do árbitro de emergência, que pode estar prevista na Convenção de Arbitragem, e, em caso em que a urgência não está presente, o Poder Judiciário, em princípio, só poderá ser solicitado a conduzir a produção antecipada de provas se não houver invasão da esfera jurídica do adversário ou, havendo esse tipo de invasão, o adversário não se opuser à realização da prova perante o Poder Judiciário. Na hipótese em que houver resistência, a parte deverá, portanto, instaurar uma arbitragem, ainda que tenha por objeto apenas a realização dessa prova. Era isso que eu tinha a dizer sobre o assunto. Até uma próxima. Muito obrigada.